Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo jóia? Última aula do ano de 2025 e hoje quem vai falar com vocês não sou eu, é ele, é o Chernev, né? Logical Chess. Galera, primeiramente, curta, comente, compartilhe esse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram aí. Eu vou deixar o link na descrição, o link para comprar esse livro, né? Que é o meu link de afiliados na Amazon, e aí você ajuda o canal também. Pessoal, resumo da ópera. Deixa eu achar aqui a partida, pera aí. É aqui, ó. Na verdade é uma miniatura que eu queria passar para vocês hoje. Só que vocês vão aprender a atacar. É uma partida, eu deixei vocês na visão das pretas, tá bom? Vai ser uma abertura de peão-dama, o cara vai jogar um sistema Collin e vocês vão aprender a atacar. É uma partida acho que não chega no lance 18, mas a gente vai aprender muita coisa, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu até comentei assim, ó, 30 anos de xadrez numa partida só, de conhecimento, né? Então, ó, D4 é uma partida do Floor, o Floor tá de brancas, o Pitchak tá de pretas. 1930, o Floor vai passar maus bocados aqui. Galera, abriu com D4. O sonho das brancas aqui é ancorar um peão no centro, né? Ficar assim, um bom controle central. Existem duas maneiras principais, pelo menos, de você impedir o avanço de D4. Quais são? D5, né? Você segura. Ou defesas índias, né, no caso, cavalo F6 para segurar. Tem gente que joga também a holandesa, que é a Dutch, né? Segura também. Aí já entra em outra floresta escura. Mas as pretas jogaram cavalo F6, tá bom? E aí, ó, o que o branco faz aqui? Se você tá jogando, você que está iniciando principalmente, o que você desenvolve, bispo ou cavalo? A gente ouve muito falar, né? Desenvolva os cavalos antes dos bispos. Por quê? O bispo preto, por exemplo, ele tem 1, 2, 3, 4 casas para ele ir. Pode abrir um fianqueto e vir para cá, para cá. Então, mesma coisa o bispo claro, ó. Abriu 1, 2, 3, 4 casas, ó. Ó para onde ele pode andar. Para cá, para cá, para cá. Então são muitas oportunidades diferentes. O cavalo, galera, você já sabe que ele vai para a terceira fila. F3 e C3. Simples. No máximo, cavalo de B vai para D2, cavalo de G para E2. O máximo é isso, tá? Então você já sabe onde os cavalos vão. Então a dica é: desenvolve o cavalo primeiro e deixa ver como que o cara vai se desenvolver, e aí você desenvolve o bispo de acordo. Dança conforme a música, tá bom? Ó, brancas jogam cavalo F3. Já monitora duas casas centrais, ó. E5, D4, que é um peão que está protegido, e tá tudo bem. As pretas jogam E6 para preparar o D5, né? Já abre o bispo preto, tá tudo certo. Cara, dá para jogar uma Marinzo Índia, né? Quando o cara vem para cá, o cara crava o cavalo, né? Aí tem N oportunidades de jogo e tal. Dá para jogar até abrir uma Índia da dama, Índia antiga, enfim. Tá, cavalo F6, cavalo F3, E6, cavalo de B em D2. Por que esse lance, pessoal? Veja que o cavalo em C3 ou em B2, ambas as casas protegem a casa de E4, concorda? Só que é o seguinte, eu não gosto muito do sistema Collin, tá, galera? Vocês até me desculpem aí quem gosta de jogar, eu não sou muito fã. Eu acho que ela é um sistema London piorada, que você fica com um bispo idiota aqui. Né? Eu gosto, eu prefiro o sistema London, Jobava, um ataque Trompovsky, ataque Torre, se for para jogar um sistema, né? Ataque Stonewall, enfim. Por quê?
O cara vai jogar aqui, ó, no cole, o cara joga o cavalo para cá, porque futuramente ele vai empurrar C3, né? Então ele não pode deixar o cavalo em C3 aqui, bloqueando a coluna C. Então ele joga para cá, continua defendendo e empurra. Mas enfim, eu já não gosto muito, mas é um jeito de se jogar sistema cole. Muitos grandes mestres jogavam, né? É o que eu falo, galera. O problema não é a abertura, o problema é a gente, no entendimento nosso. Beleza, cavalo de B2. Aí vem a primeira cajadada, né? C5. Aqui jogar uma espécie de Benoni antiga, né? Desculpa, Benoni moderna. Aí já é uma merda para as brancas, porque se capturar, o cara já retoma de bispo, desenvolve o bispo. Depois vai jogar um D5 aqui, olha que delícia, que tesão de posição, né? Para você jogar. Uma maravilha. E a ameaça é qual? A ameaça, cara, se o cara faz outra coisa, é o quê? É tomar, cavalo toma, D5. E aí veja que as brancas não tem nenhum peão no centro e as pretas têm 2 peões, né, ancorados no centro. Então, eu acho mais confortável de pretas, né, uma posição assim. Por isso que esse lance aqui de C5 ele é um lance forte, tá bom? As brancas defendem, por quê? Defender. Se toma, pelo menos tem um peão central. Segura essas duas casas e vamos lá, vamos jogar, né? Então as brancas jogaram E3. Bola 6 pelas pretas, né? Por quê? Tem que desenvolver esse bispo, né, cara? Esse bispo, gente, na abertura de peão-dama, principalmente, ele é um problema que você tem, é um BO. Porque esse bispo não sai. Nossa, eu tô com soluço, meu Deus. Acabei de almoçar também. Então aqui ele já fianqueta o bispo, ó. E perceba uma coisa. Quando ele jogar o bispo em fianqueto, além do bispo rasgar o meio do tabuleiro, junto com o cavalo, ó, o bispo e o cavalo monitoram D5 e E4. 2 casas centrais importantes. Então é muito bom. O preto está se desenvolvendo muito bem aqui. Vamos lá. Bispo D3. Isso é um lance importante, é um lance temático também. Tá vendo que parece muito um sistema London, gente? O sistema Cole, né? Mas por que eu falo que é piorado? Por causa desse cara aqui, ó. Esse bispo aqui, ó. No sistema London, esse bispão passa para fora da cadeia. Olha como que muda tudo. Rapaz, aí aqui é negócio, né? Se você guardar o bispo aqui, deixa ele aqui, ó. Cara, é muito mais negócio. O bispo tá livre. Então a galera passa o bispo primeiro e depois fecha a cadeia, tá? Aqui esse bispo fica tonto. Por isso que eu, sei lá, eu não gosto muito não. E falando do bispo em D3, isso aqui é um lance, talvez é a peça mais perigosa, né, das brancas. A gente costuma falar o seguinte, gente, o bispo do rei é a melhor peça de ataque. Quando eu falo peça, é das peças menores, tá? Cavalo e bispo. O melhor é o bispo de ataque que a gente fala. Então é uma peça muito importante, é uma peça muito chata, tá? Já tá batendo no ponto de H7, né? Esse cavalinho, tudo bem que tá a torre, tá, gente? Na hora que fizer o roque, vai proteger. Mas pode vir uma bateria de dama, uma coisa meio chatinha. E vai escravizar o cavalo. Ele segura, né, ó, o pulo do cavalo. Então é uma peça bem ativa. E a dica que eu vou te dar é o seguinte: se você porventura conseguir trocar esse bispo aqui, esse garanhão aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá aí só ver como é que tá aí a visão de vocês. Tá, eu vou subir um pouquinho aqui, ó, peraí. Isso, acho que fica melhor para vocês verem. Pronto. Se vocês conseguirem trocar esse bispo, o bispo claro, por um cavalo, ou mesmo o bispo claro de vocês, cara, você vai aliviar um pouquinho, tá? Francesa, galera. Francesa também, tá?
Eu sou franceseiro. Quando eu consigo trocar esse bispão aqui, nossa, eu pulo dessa altura de alegria. Beleza. Bispo D3, bispo, bola 7, conforme o manual, né? Olha que atividade das peças, né? Como que é lindo, né? Roque pelas brancas. Esconde o rei, passa a torre, né? A torre para jogar. Bispo E7 pelas pretas. É um lance tímido, mas é um lance importante. Você precisa desenvolver sua ala do rei, convocar seu roque, proteger o seu rei e levar a torre para o jogo, tá? Você não vai me jogar isso aqui, pessoal. Não vai jogar o bispo para D6, ficar na frente do peão. Esse peão precisa avançar, precisa ir para a guerra. Então, ó, aqui, imagina que se o cara estivesse jogando uma London com esse bispão para fora aqui, ó, e ele crava o cavalo, agora não tem mais, ó. O bispão tá segurando, o cavalo tá livre para sair. Então, esse aqui é um lance legal, é um lance bom, tá bom? Bispo E7. Vamos ver. Agora veio a primeira imprecisão das brancas, gente. Pausa o vídeo aí. Como eu tinha falado para vocês, sistema Colli a galera costuma jogar assim, né? Joga o lance C3 e fica essa formação de peões aqui, ó, conhecida como formação porco-espinho, né? A galera chama de hedgehog. Lembra sempre do Sonic, né? Porque veja aqui, ó, se tomar, retoma, tudo bem. Você abre a coluna E, ó, passa a torre, joga para cá, ou tem um posto avançado para peça. A cadeia de peões aqui, ó, é forte, é uma estruturinha bem sólida, bem boa de se jogar. É forte, é sólido, tá? E galera, o sistema Colli se joga assim por um motivo. Tá? Se você vai fazer outra coisa, jogar de outra maneira, você tem que assumir o BO. Você tem que assumir os riscos. Tá? O cara jogou, o Flor jogou C4. C4. Vocês vão ver que esse lance vai custar caro, tá? As brancas vão perder essa partida. Não é por um blunder, uma capivarada monstra, mas é por uma sequência de pequenos erros, de imprecisões, que o preto estava atento e soube aproveitar, tá? E conduziu um ataque magnífico. Por que o cara jogou C4? Eu entendi que o medo do cara, talvez, é a casa de D5, porque ou vai empurrar, ou o cavalão vai vir, sabe assim? Esse tipo de coisa. O cara não quer, né? Mas, gente, xadrez, cara. O C3 aqui era muito melhor, vocês vão entender depois. Daqui 2 lances vocês vão entender. Beleza. Roque, mas olha só, roque pelas pretas. Você traz o cinzeiro. Ui. Claro, né, gente? Não vai deixar o rei no centro. B3 pelas brancas. Você tem que desenvolver esse bispo de alguma forma. Como é que você vai fazer? Por aqui ele não vai sair, é impossível. Inclusive está fechado o centro aqui. Então abre aqui para jogar o bispão em B2. Depois vai avançar, vai abrir o bispo e vai começar a atacar, fazer alguma coisa. Você só não pode ficar olhando, né? Agora eu quero que vocês me falem uma coisa. Nessa posição, você está de pretas. D5 é ruim ou D5 é bom? Esse lance aqui, ó. É ruim ou é bom? Hugo, é bom porque já ataca o centro, cria uma tensão de peões, ou não, porque é ruim, porque eu tiro a casa do cavalo, tudo bem que agora não dá, né, porque esse peão tá aqui, mas assim, eu tampo o meu bispo, eu não gosto. E aí, é bom ou é ruim? Parou? Pensou? Vamos lá. O preto jogou D5. É um lance muito bom, galera. Veja que já cria uma tensão central nesses peões aqui, uma tensão muito forte, que eu vou falar um pouquinho dessa tensão já, calma aí. Mas fica na frente do bispo, mas calma, criou contato aqui, isso aqui vai abrir de uma forma ou de outra. E tem 4 contatos aqui, ó, esse com esse
esse com esse com esse. Então tá bem simétrica a tensão. Então isso aqui vai abrir. Outra coisa, você ativa a sua dama. Porque aqui sua dama não faz nada. Quando você joga em D5, você ativou a dama aqui, ó, na casa. Você ativou ela pelo avanço do peão. E aí veja que as brancas estão atacando a casa de D5 uma vez só com o peão. As pretas estão segurando uma com E6, duas com o cavalo, 3 com a dama, 4 com o bispo. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Esse peão aqui, ó, tá muito forte. Outra coisa, você dá a Santa Casa de Misericórdia para esse garanhão aqui, ó, esse cachorro vir para cá, tá? É muito comum você ver isso, ó, passa a torre, cavalo, manobra para F8, G6, passa as peças. É muito comum na Índia do Rei, no ataque índio ataque índio do rei, defesa índia do rei. Você vê muito isso. Até em Benoni, cara, você vê também, dependendo. Então tá tudo bem, cara. Tá tudo bem esse lance. E aí as brancas, fizeram um lance que é lógico, ele tem um... Eu entendi o que ele quis fazer, o Flor, mas também é uma cagada. Cagada mole, muito amarela e líquida? Não. Mas é mole, fedida. É mole e fedida. Dama, C2. Esse lance é uma imprecisão. Por quê? Você pensa o seguinte, cara, eu preciso defender a casa de E4. Porque eu só tenho duas defesas, ó, bispo e cavalo. Então eu jogo aqui, eu crio mais um controle. Esse cavalo vai entrar. O branco tá morrendo de medo disso aqui, né? Porque se o cara toma, ele retoma dando um garfo, né? Ó, se toma aqui, o branco vai retomar e vai ganhar uma peça. Então é muito chato. Esse lance aqui é muito chato. E outra coisa, cria uma bateria, né? Dama e bispo, ó. Já escraviza esse cavalo, né? Esse cavalo não pode sair, né? Pra cá, né? Não, pra cá tudo bem. Mas se ele sai para outro canto futuramente, né? Você vai ganhar um peão com cheque, né? Volta e... Esse rei fica um pouco pior do que esse. Mas, galera, por causa desse lance aqui, ó. Do avanço de C4. Ó, se tivesse em C3, esse dama C2 não seria tão ruim. Mas aqui, vocês vão entender por quê que é ruim, tá? Como que o branco pode ficar com problemas? Vocês analisando, o que vocês acham? A resposta, gente, é o seguinte. O preto vai fazer um lance de desenvolvimento tão normal, tão carne de vaca, tão bobo, mas vem com... É um lance, cara, terrível, terrível. Qual que é o lance? O que o preto joga aqui? Cavalo, C6. Gente, esse lance ele é um lance de desenvolvimento, de ameaça e de profilaxia. Aí você fala assim, ah, Hugo, para, não viaja não, Magrão. Pera lá, calma aí, né, assim, calma lá. Nos livros do John lá, o cara tem que jogar FC na PEC. O cara tem que jogar FC. Ó, você fala assim, mano, isso aqui uma criança faz, cara. Cavalo C6 é normal, carne de vaca. Tá, mas por quê? Você entendeu por que você jogou cavalo C6? Você entendeu por que o mestre jogou aqui? Por quê? O que esse lance faz? Primeiro, desenvolvimento óbvio. Você ativou uma peça, beleza. Ameaça, qual que é a ameaça? Lembra do que a gente falou agora? Desse malandro aqui, ó, eclesiástico? A ameaça clara é cavalo B4, cara. O peão, esse imbecil desgraçado, avançou para C4. Era para ele estar aqui, ó, em C3 segurando a casa. Mas ele avançou e deu o buraco. Agora o cachorro entra. E aí vai tomar a dama. A dama não pode sair para cá, né? Porque tem que segurar a casa, né? Senão vai ganhar o bispo. Vai ganhar 2 bispos, né? Vai tomar aqui e tomar aqui. Então tem que segurar o bispão. Aí vai tomar, cara. Vai tomar e vai levar o bispo. As pretas ficam com um par de bispo. Então, essa é a ameaça. Mas e a profilaxia?
Vamos fazer um exercício, gente? Vamos lá. Não foi o que foi jogado, mas E4 pelas brancas agora. Veja aqui, ó. Tem 3 peças segurando a casa. E4 agora. É bom ou é ruim? É um erro ou não? É um erro, pessoal. É um erro. Eu vou falar para vocês por que é um erro. Esse lance, cavalo C6, ele é profilático porque ele evita o E4. Ah, Hugo, mas vai cagar, cara. Vai varrer gaiola. Você tá inventando coisa. Não é possível. Como assim, cara? Como que evita o E4? Não é possível. Evita, eu tô falando que evita porque evita. Perde uma peça as brancas. Por quê? Vai vir o demônio do cavalo, vai vir para cá, para B4. Dama C3, toma. Dama toma. Parabéns para você. Ganha uma peça. Da mesma forma, tem o garfo. Se dama sai, cai cavalo. E se o cavalo toma, mas o cavalo vai tomar. Aí você pode retomar de cavalo ou de dama, de torre, desculpa. E é da mesma forma, ó. Você leva 2 peças por uma. Aí ganha uma peça. Não dá para você retomar porque o bispo está defendendo. Olha que situação, né? Aí o boi vai dormir, né? Mas vai dormir para quem? Essa é a questão. Então, pessoal... essa partida é... Gente, eu vi isso daqui, a hora que eu estudei essa partida eu fiquei encantado, cara. Eu precisava trazer para vocês. Então, ó, veja que agora as brancas têm que gastar mais um tempo, A3. Não pode dar a casa, cara, pro cavalo, de jeito maneira. De jeito maneira. E aí, vamos lá. Analisa a posição aí, dá um pause, analisa, um minutinho. Ó, eu falei que eu ia falar um pouquinho da tensão de peões, né? Vamos lá, vamos falar um pouco disso, porque agora vai ser importante. Veja que a fase de abertura já está acabando, ó. As brancas só falta desenvolver o bispo, que seria muito melhor do que esse dama C2, tá? Era melhor ele ter jogado o bispo aqui, enfim, e essa dama sai por outro lado, mas enfim. Veja que as brancas vão desenvolver o bispo, acabou. Conectou as torres, acabou. O preto vai mexer a dama, conectar as torres, acabou. Então já está entrando no meio jogo. Existe uma tensão de peões muito grande, tá? Hugo, quando que eu tenho que tomar o peão? Quando que eu tenho que resolver a tensão? Porque quando você toma, você alivia a tensão. 2 ocasiões. Você tem que analisar. Alternativa A. Eu tomo melhorando a minha posição? Se sim, maravilha. Você tem que falar assim, ó. Putz, eu vi aqui que se eu tomar, eu vou tomar e vou abrir meu bispo atacando uma torre, um cavalo, uma peça, um peão sem defesa, com ganho de tempo. Pô, legal. Pô, eu vou tomar dando um garfo. Eu vou tomar e vou ganhar um peão. Eu vou tomar e vou abrir uma coluna. Então, assim, ó, ou então eu vou tomar, o cara retoma, eu avanço, o cara não pode tomar e abrir uma peça minha, alguma coisa do tipo. Então, ou você vai ter um ganho material, ou você vai ativar uma peça sua, ou você vai atrapalhar, ferrar uma peça do cara, entendeu? Você tem que analisar isso, tá? E alternativa B, eu vou tomar primeiro se... Porque assim, ó, como é que eu vou reformular isso daqui? Calma lá. Ó, alternativa B é o seguinte. A gente já viu, você toma se a sua posição, você vai ter algum benefício. Ou, se você vê que o cara, tomando primeiro, vai te ferrar. É isso que eu queria falar, não estava sabendo explicar. Porque às vezes você vê o seguinte, às vezes o cara, se ele alivia a tensão primeiro, ele vai abrir uma peça, ele vai abrir uma diagonal, um ataque descoberto, ele vai ganhar um peão, ele vai piorar uma peça sua. E aí você fala assim, opa, não, pera lá.
Já pensou? O cara vai tomar com uma torre abrindo um ataque descoberto na sua dama? Então não. Você toma primeiro. Como diz o Rogério Skylab, o primeiro tapa é meu, né? Que mais? Que mais? Mas o primeiro tapa é meu. Então, o primeiro tapa é meu. Eu tomo primeiro. Não deixo o cara tomar. Então você tem que se perguntar sempre essas duas coisas. Se eu tomar, eu vou ficar melhor? Beleza. Ou então, e se o cara tomar, ele fica melhor? Maravilha. E aqui é a parte mais chata, talvez, para quem é iniciante, cara. Eu vou até me incluir nisso. Porque é aqui, gente, que você tem que calcular, principalmente nessa tensão aqui, ó. Veja que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então tá um X, ó, tá bem simétrico a tensão. E aqui, ó, gente, de cara, eu já falo para vocês, vocês têm que calcular 4 variantes, pelo menos. Porque veja aqui, ó, você tem que calcular D por C4 ou C por D4 e brancas, né? Se brancas, D por C5 ou C por D5. Então já são 4 capturas que você tem que olhar. E se, por exemplo, vamos por, ó, você calculou aqui, ó, se você toma, o cara pode tomar de peão, de bispo, de cavalo. Então, ou se você tomar aqui, o cara pode tomar de peão, pode tomar de cavalo. Então aí, de 4 variantes já vai para 8. Entendeu? É a parte chata. Isso aqui numa partida pensada o cara analisa, tá? É aí que você tem que gastar um pouco de tempo para ver. Dito tudo isso, o que o cara fez? O que as pretas fizeram aqui? Tomaram da melhor forma. C por D4. Tomou. Por quê? O que o preto quer aqui? Ele quer simplificar, meu amigo. Simplificar a posição, abrir a coluna C. Pode jogar uma torre aqui. Veja que é uma torre com uma ameaça indireta. Ela está alinhada com a dama. Isso aqui é chato, né? O branco não vai deixar essa dama aqui. E abrir o centro, tá? E aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. O que acontece se as brancas tomarem E por D4 ou cavalo por D4? Primeiro lugar, se peão toma, o que acontece? Fala para mim. Acontece o seguinte. Pausou aí? Vou falar, hein? Vou dar o spoiler. Pretas tomam D por C4. E aqui o preto já ganhou um peão. Porque aqui o cara tem que tomar de dama, tá? Porque se tomar de peão, de bispo ou de cavalo, perde esse cara aqui. Por quê, gente? Por causa daquele desgraçado, daquele peão de C4 que avançou para C4. Ele deixou o peão dama fraco. Fraco. Você toma e isola esse idiota. E mesmo que o cara retomar, ó, se tomar de peão, cai. Toma, dama toma. E aí, você tem o quê? Pretas tem um peão a mais, ó. 3 contra 2. Ah, Hugo, mas e se, sei lá, eu? Vamos lá, ó, tava como? Vamos voltar isso aqui. Ó, o cara tomou aqui, né? Aí vamos supor que brancas tomam. E se tomar de bispo ou de cavalo, é a mesma coisa, gente, ó. Ó, cai, cai, cai. E pretas têm um peão a mais. Um peão central, tá? Então, gente, se for de bispo é a mesma coisa. De bispo é a mesma coisa. Bispo, peão e cavalo. Então a resposta é qual? Ó, tomou. Pretas tomam. Tem que tomar de dama. Qual que é o lance aqui? Vai levar na cara. Pra quê? Pra que a dama vai fazer isso, né? Você tá vendo como que já começa a criar um monte de ameaça?
Ó, vai vir, ó, vai vir isso. Tá vendo? Claro que a dama não vai ficar aqui, né? Ela vai recuar, mas ó, se vier pra cá... Pra quê? Ó, perde a dama. Tem muita ameaça por trás. Então, e às vezes o cara não vê, né? Mas se não vê também isso aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Para que eu quero descer, né? Então, tomou. Agora pergunto-lhe eu, e se o cara toma de cavalo? O que acontece, ó? Se as pretas tomarem de cavalo, o que acontece? Mesma coisa, tá? Pode perder a dama, é perigoso também, porque cavalo toma D4, peão toma D4, peão toma C4, dama toma C4 e veja que abriu a coluna C. Bum! Na cara. Não pode voltar para cá. Não pode vir para cá. Ó, não tem. Única casa segura, essa e essa. Não vai para cá, né? Porque vai levar o peão na cara. Vem para cá. Ameaçou o peão. Pendura o peão. Toma lá, meu amigo. Branco tomou, tchau, né? Pau aqui, ó. E aí, ó. Tchau, né? Vai para casa. Perde a dama. Perde a dama. Ai, Hugo, mas isso aí o cara, como é que o cara vê tudo isso, gente? Vendo. Partida pensada ainda, o cara vê tudo isso, gente. A hora de calcular é muito importante. Por isso, ó, o cara viu tudo isso na hora da tomada de peão. Por isso que ele resolveu tomar aqui. Porque ele já visualizou. Se o branco retomar de peão, se o branco retomar de cavalo. Só que aí as brancas fizeram o quê? Não, pera lá. Também não vou entregar de bandeja, né? O que o branco fez? C por D5. E aí, o que você faz? Você toma de cavalo, toma de dama. Gente, qualquer um dos dois serve, tá? Você pode tomar de cavalo, mas você vai perder um tempinho, porque vai cair ali, né, com cheque. Você perde um tempinho e tal. É que aí o seu rock fica um pouquinho pior, né? Porque, de novo, você tem uma bateria alinhada, você faltou um peão aqui, ó, a coluna aberta. Nunca é legal, né? Nunca é legal, gente. Por mais que tá igual a quantidade de peão, mas a posição fica mais perigosa. Então as pretas retomaram de dama. E ó, peão a mais, gente. Peão a mais, olha que maravilha. Delícia. Olha que dama soberana, né? No meio do tabuleiro, controlando a quinta fila, né? Dominando a coluna D semi-aberta, mirando em todos os lados aqui. Ela pode acudir para cá, para lá. Então tá uma peça muito bem posicionada, tá? E por D4, as brancas jogaram. E toma D4, né? Por quê, gente? Porque o cara, ele tem que tentar um contra-jogo. O branco não pode ficar olhando que nem um palhaço. Ele quer, mano, usar a casa de E5 para uma peça, talvez. Eu jogar uma torre aqui, cavalo, né? Se o cavalo tomar, aqui, ó, a torre retoma com o tempo na dama. Tudo bem que vai cair peão, né, cara? É triste. Não dá, eu acho que não dá. Mas tem que tentar alguma coisa. Então ele abriu aqui, tomou. O cavalo não pode sair agora, né? Ele tem que segurar o peão. Cavalo toma. Preto continua com o peão a mais. E aí, ó, o que você faz se você tá de brancas aqui? Você toma o cavalo, ó, o cavalo tá com a dama, hein? Você toma o cavalo ou você recua a dama? Recua a dama, pelo amor de Deus. Recua a dama. Você não vai me tomar aqui, ó. Se tomar aqui é game over, hein, velho? Ó.
Leva um Matias aqui, ó. Bispo e dama. Pelo amor de Deus, não vai me fazer uma coisa dessa, hein? Pelo amor dos meus filhinhos. Dos meus, dos seus, dos nossos filhinhos. Por favor. Então o cara voltou. Voltaire. Porque até Voltaire voltava. Dama B1. Ei, Jesus. Olha que lance deprimente. Meu Deus. E aqui, pessoal, depois que a dama volta para B1, esqueci de falar uma coisa para vocês. Por que ela voltou para B1 e não para B2? Por quê? Claro que B2 não dá, né? Claro que B2 não dá, porque o cara vai tomar com cheque, cavalo toma, pendura uma peça. Então, eu sei que é óbvio, gente, mas às vezes você não vê uma coisa rápida, pimba, pô, pendurou o bispeto, né? Então, não. Por isso que eu falo para vocês, tem uma peça sem defesa aqui, se você jogar para cá. Peça sem defesa é motivo de tático. Então, dama B1, continua de olho no bispo, tá bom? E aí vem outro lance, torre de F, tá dormindo, tá quieto o cinzeiro aqui, ó, põe para jogar, pimba, torre de F em D8, com mais uma ameaça. Pergunto para vocês, qual é a ameaça desse lance? Olha que o preto tá atacando de todo jeito, cara, ele não tá deixando as brancas respirar, tempo de falar pindamonhangaba, que vai vir tapa na cara. Qual que é a ameaça? Novamente ganhar uma peça. Esse tonto aqui, ó, tá defendido uma vez só. Cavalo toma, cavalo retoma, dama toma bispo, dama toma dama, torre toma dama. A ameaça é essa, ganhar uma peça, ó. Cavalo toma, dama por bispo, dama por dama, torre por dama. E aí levou 3 peças por 2. Então esse lance aí, ó, é forte demais. Cadê ele tava aqui? Um lance bem forte. Esse lance de torre de F em D8. E aí o que você faz? Ó, você fala, meu Deus do céu, esse bispo é o alvo do bullying. A galera tá em cima dele, tá querendo tomar ele de qualquer jeito. O que eu faço? Eu não posso tirar esse cavalo, eu não posso jogar um negócio desse porque eu perco o cavalo. Eu não posso defender esse bispo de outra forma, porque leva um cheque, um ganho de tempo, ó, leva um cheque, se tomar aqui, sei lá mas deve ficar ruim também, sei lá, não sei, não calculei isso, mas sei lá, cara, o que você vai fazer? Você vai voltar esse bispo para cá, ele vai tomar com cheque, vai pendurar o bispo. O que acontece se os caras jogarem esse, por exemplo, bispo em C2? Porque às vezes o cara pensa, sabe o seguinte, fala assim, entrega essa merda mesmo, joga para cá. Se o cara tomar, eu tomo, se livra desse cavalo, pronto, te dei o bispo claro, você tá feliz? Vamos jogar. Às vezes os caras pensam isso. Você tem 3 alternativas aqui, por exemplo, tá? Não foi o que foi jogado. Você pode, você tá com o peão a mais. Então você pode optar pela alternativa A, simplificação, toma, dama toma, tudo bem. Vai vir esse mesmo, um tapa na cara da dama aqui. Então, tá tudo certo, Deus seja louvado. Você pode optar por aumentar a pressão. Você fala assim, não, eu vou judiar. Porque, o bispo tá defendido uma vez só e agora ele tá atacado 2. Vai cair, você vai tomar e a dama não pode retomar. Mas e se eu defender aqui? Ataca mais uma vez. A ameaça é, de novo, cavalo por bispo, torre por cavalo, dama
por torre, dama toma, torre toma. De novo, bispo a mais. Né? Para ilustrar para vocês, né? Ó, ameaça é essa, toma, 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 torre toma. E aí, vai para casa, né? Vai para casa. Então, e ó, atenção, se acontece uma coisa dessa aqui, ó, né? Desse caso, ó, pimba, pimba, você não vai me atacar aqui não, hein? Não é aqui. Mantém casa clara, porque você continua, ó, o cavalo não pode sair porque a ameaça do mate continua, você tem que manter ela em bateria com o bispo, tá? E você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Atacar aqui e manter a tensão do mate. Pensa sempre nisso, tá bom? Ou você pode começar a procurar por combinações. Caramba, Hugo, mas lance 14 dá para dar mate? O que dá para fazer? Dá para dar mate. Quer que eu te falo como? Ó, cavalo E2 cheque. Rei H1. O que você faz aqui, ó? Bispo A6. Então, ó, já tá fazendo um raio-x na torre aqui. Tá ameaçando isso aqui, ganhar a torreta. Ou sei lá o que. A torre vem pra cá. O que você joga aqui? Cavalo G4, né? Ameaçando o mate. Ameaçando tomar com o mate. Ó, checkmate com um par de cavalo. Olha que triste. O cara vai fazer o que aqui? Ele joga cavalo E4, porque ele tem que proteger o ponto. Dama toma. Sacrifica, o cara toma. Mate. Viu só? Mate de cavalo, que coisa linda, espetacular, cremosa. Então, galera, novamente. Sua posição tá melhor? Calcula. Aí você fala assim, caramba, cara, posição de peão-dama. Abertura de peão-dama, gente, costuma ser posições mais lentas, mais posicional, uma partida mais demorada e tal. Como que no lance 14 dá pro cara levar mate de cavalo, velho? Como assim? Galera, isso se dá por quê? Analisa a posição das peças, cara. Que dama que tá melhor? Preta. Essa dama é uma pamonha. Torre. Essa torre não faz nada. Essa torre não faz nada. Essa aqui já é diferente. Que bispo que joga mais? Esse, alinhado com a dama, com a bateria. Cavalo centralizado. O branco tá refém aqui, ó. Tá refém. E aí, galera, quando a posição tá madura, o tático vem. Tá bom? Mas não foi isso. O branco jogou o quê? Cavalo E1. Tá? Porque ele protege o bispo e protege o ponto do mate, tá? Depois desse cavalo E1, o que as pretas fazem aqui? O que você jogaria? Você está de preto e você precisa conduzir um ataque, você precisa partir para cima, jogar o branco no corner do ringue e macetar ele. O que você faz? Pausou? Bora lá. Dama H5. Olha que delícia. Primeiro que você tem duas ameaças. Cavalo G4, mate. Bispo D6, mate. Então, para começar, né? Aí você fala assim, Hugo, quando que eu devo atacar, considerar um ataque na ala do rei, no roque do cara? Duas situações. Quando o cara, vamos supor que tá assim, ó. Quando o cara avança, né? Vamos supor que esse cavalo não tivesse aqui, ó, olha que maravilha. Ó, abriu as casas claras. Então você cria buraco. Lembra? Lembra como que é legal ter um bispão aqui, ó? Porque isso aí não acontece. Aí a dama entra, ó, pimba, pimba, mate. Ou aqui também, né? Sei lá. Ó, tava assim, vamos pôr aí, ó. Aqui já cria ponto de ruptura, de entrada, ó. Pá, né? Então sempre analisa isso. Quando
algum dos peões se mexem, ó. Se esse cara se mexer, desculpa, se mexer aqui, ó. Imagina se você crava esse peão aqui, ó, com o bispo. Você crava essa diagonal aqui, ó. Esse peão não pode avançar porque ele tá cravado. Então a dama entra aqui. Aí vem mate, né, cara? Vem mate facinho. Então, essa é uma das ocasiões. E a outra ocasião, quando o cavalo que está em F3 sai de F3. Ele vai para cá, vem para cá. Ele não está mais em F3. Por quê? O cavalo em F3 e cavalo F6 nas pretas é o zagueiro do rock. Ele é o goleiro, cara. Porque ele, veja que ele defende, ele atua no centro e ele atua na ala. Ele está protegendo H2, H4, G5, E5, D4, D2 e E1. Ó, ele vigia tudo isso aqui. Ele vigia o centro, ele vigia perto de casa e ele vigia ao redor do rei. Por isso que fala que o cavalo é o melhor defensor do rock, cara. Quando ele sai, opa, liga um alerta. Quando o peão avança, liga um alerta, tá? Às vezes não vai dar, mas analisa. Não vai dar, como diz o Neto. Então o cara veio pra cá. O cavalão saiu, né? E aí? O que o branco faz aqui? Cara, morto por um, morto por mil, né? Bispo B2. Mas agora é tarde, porque vai fazer o quê? Desenvolve o bispo, né? Faz alguma coisa. É melhor o cara precisar de uma peça, ela tá desenvolvida, pelo menos troca, alivia a tensão, do que uma peça que travada que não joga, né? Que não ativou. Ativa a peça, vamos ver. Mas tá respirando por aparelho já. Bispo D6 pelas pretas. Qual que é a ameaça? Mate em 1, né? Isso aqui é a ameaça do preto aqui. Como? Agora é a pergunta, pessoal. E agora a gente vai dar uma volta ao mundo. Ó. Como que o branco defende esse mate? Você tá de brancas. O que você faz aqui, pelo amor de Deus? Hugo, será que dá para eu defender jogando F4? Ou jogando, não sei, qualquer um dos dois cavalos, tá? Tanto o de D quanto o de E. Em F3, voltando. O que eu faço, cara? H3. O que eu faço aqui? Vamos lá. Primeira coisa, ó. Qualquer cavalo, tá? Porque os dois cavalos vêm para cá, então... Cavalo F3. Adianta? Não. Cavalo toma, bispo toma, G toma, dama toma H2. Checkmate. Então, ó. Cavalo toma, bispo toma, peão toma, mate. Então não dá. Já vi uma alternativa A. Cavalo F3, qualquer um dos dois cavalos em F3 é uma merda, não adianta. Então vamos voltar. Se o cara jogar um F4, vamos ver. Jogou um F4, bispo C5, cara. Bispo C5. Bispo C5 tá ameaçando o quê? Cheque duplo, ó. De bispo de cavalo, veio pra cá, mate. Mate porque não pode tomar, né? Tá cravado e não pode vir porque o bispo tira a casa. Então, esse lance aqui é muito bom, ó. Esse lance aqui, ó, é muito bom. Se o cara jogar F4, você joga esse. O cara vai jogar um rei H1. Jogou um rei H1. Cavalo G4. Ameaça o mate de novo. G4. H3. Dama por H3. Mate. Mate. Não pode tomar a dama. Porque tá o dragão tá olhando aqui, ó. Não pode tomar porque tá cravado. E aqui é mate. Não pode vir pra cá porque vai levar mate aqui. Em H2. De qualquer forma. Então, gente, de novo. F4 não dá certo. Vamos voltar aqui. Como é que tá? Isso aqui tava assim, né? Então a gente viu que F4 não dá. Cavalo, qualquer um dos cavalos voltar para F3 não dá. H3.
Aqui, gente, eu me dei o luxo de jogar na máquina. O livro fala que você volta para cá, ameaçando o mate aqui. O cara joga G3 e você volta para cá para ameaçar aqui. Tá? Só que, se você põe isso aqui na engine, o Stockfish fala que o branco tem esse aqui, ó. Rei H2. E ele defende o mate. Claro que não por muito tempo. Com certeza isso aqui não dura mais 10 lances, tá? 10, 12 lances. Mas aqui ele defendeu, ó, porque o cavalo defendeu o mate aqui e a torre defendeu o mate aqui. Tem um. Agora vai ser longo o negócio, ó. Se o cara jogar um H3, tem uma linha que a máquina dá, que acho que, se eu não me engano, é mate em 15 lances. Que é esse aqui, ó. Bispo toma G2, exclama duas. Exclama duas. Rei toma, por exemplo, é que assim, né? Se o cavalo toma, o que acontece? Aqui não tem o que fazer mais, né? Toma aqui. Vai jogar esse. Vai tomar um cheque e aí é mate. Né? É mate. Então não dá. Então o cavalo tá assim, né? Desculpa. Cadê? Tá assim. Tá. Então, ó, o bispo tomou. O cara, vamos supor, tomou de rei. Bispo, dama G5, cheque. Rei H1. Dama F4. Cavalo F3. Qualquer um dos dois, tá? Cavalo toma. Dama toma, cheque. Rei G1. Não, calma aí. Volta, confundi, ó. Vamos voltar aqui. Calma que eu me confundi, pessoal. Calma lá, pera. Já sei onde eu fiz a confusão. Ó. Se jogar esse, bispo toma, rei toma. Beleza? Vamos lá. Dama G5 cheque, rei H1. Dama F4. Cavalo F3. Cavalo toma F3. Cavalo toma F3. Dama toma F3, cheque. Rei G1. Dama toma H3, é isso mesmo. Tá certo. F4. Por quê? Para bloquear, né? O bispo. Tá vindo esse. F4. Cavalo G4, né? Aqui. Cavalo G4. Não. Bispo C5 é melhor. Cheque. Torre F2. Torre F2. Bispo toma. Rei toma. Cavalo G4. Cheque. Rei E1. Dama E3. Cheque. Rei D1. Cavalo F2. Cheque. Rei C2. Dama toma cheque, rei C1, dama D2 mate. Veja que isso aqui, gente, meio que se joga sozinho, né? Vamos dizer, por assim dizer. Essa sequência aqui você veja que você vai achando os lances sozinho, né, cara? De tão cabuloso que é o negócio. Então, vamos lá. Vamos finalizar esse trem aqui logo. Pro branco poder ir para casa. O bispo tá aqui. Então jogou aqui. Beleza. Qual que foi a resposta das brancas? Então, G3. Melhor, né? Bloqueia aqui. Cavalo G4. Ameaçou o mate de novo. H4. Mas, qual que é o lance que arremata? Aqui veio o arremate de princesa, né?
Dama, toma H4, exclama, 2. Por quê? Se não tomar a dama, mate. Se tomar a dama, mate. Mate de par de bispos. Olha que delícia. Ó. Cooperação do par de bispos não pode tomar por causa do cavalo e não pode vir para cá por causa do bispo branco. E aí você fala o seguinte, cara, não é possível. Mas vamos agora, se você voltar tudo, pessoal, quando vocês forem analisar a partida de vocês, aí vocês têm que ver isso aqui, cara. Onde foi que eu errei? Porque se a gente parar para pensar, são dois mestres jogando, cara. O Flor não é um idiota. Ele era um mestre de xadrez. E olha que legal, né? Só se tomou peões. A partida inteira se tomou só peões. Então, veja que onde que as brancas erraram. Veja que não teve nenhum blunder, né? Mas são pequenos erros que o preto soube aproveitar. Por exemplo, D4, cavalo F6, cavalo F3, E6, cavalo de bem D2, C4, C5, E3. Deixa eu lembrar. Bola 6. O que veio? Bispo. Bispo para B7, roque. Bispo E7. C4. Foi o primeiro erro. Aqui, era melhor o C3. Vocês entenderam por quê? C3 foi melhor. Mas jogou o C4, né? Aí depois do C4, acho que foi roque, né? Roque. B3, beleza. D5. E aí dama C2, de novo. Sendo que o certo era o quê? Bispo B2. Joga o bispo aqui. Espera. Vê o que você vai fazer com essa dama ainda. Vê que o cara vai sair. Por onde o cavalo vai sair. Você abriu o cadeado. As casas pretas aqui, Fica um buraco. Joga o bispo. Joga o bispo, pelo amor de Deus. Tá? Mas o cara jogou aqui. Já não foi legal. O C2, cavalo C6. Aí, perdeu um tempo aqui. Depois perdeu outro tempo jogando dama B1. Outro tempo tirando o cavalo do roque. Então veja que foi muitos pequenos erros que o preto, conduzindo bem o ataque, conseguiu ganhar. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Curtem, compartilhem, mandem coraçãozinho para o papai e até a próxima.